é fruto daquilo que você consegue captar. Repetindo aqui, tudo o que você vê, tudo o que você tem, é fruto da sua visão. Você nunca vai além do que aquilo que você consegue enxergar, seja na sua vida, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja na sua célula. Tudo que você tem hoje é resultado daquilo que os seus olhos, não naturais, mas daquilo que a sua visão, a sua percepção, porque quando a gente fala de visão, a gente está falando de algo que é literalmente, que não é uma visão física, que não é o que os meus olhos físicos estão enxergando, mas é o que a minha visão, que é uma percepção espiritual, que é algo literalmente espiritual, consegue enxergar. É literalmente a visão da fé, a visão do sonho. Eu tenho certeza que você hoje consegue visualizar algo que você ainda não tem. E essa é a visão, esse é o combustível, esse é o seu combustível que faz você ter expectativas. Se você está numa faculdade, está estudando para uma faculdade, você se visualiza você sendo formado. Você está em um curso, você se visualiza tendo uma empresa ou algo que você vai fazer através daquele curso. Se você está projetando ou juntando dinheiro para uma casa, você visualiza essa casa. Se você guarda o dinheiro para comprar um carro, você visualiza esse carro. E, na verdade, quando a gente está com a expectativa de que alguma coisa aconteça nas nossas vidas, o que nos alimenta é aquilo que a gente enxerga todos os dias. E quanto mais a visão se torna latente no seu coração e na sua vida, você visualiza as coisas materiais mais rápido. Se você falar assim, poxa, vou comprar essa semana um Onix preto dessa forma, o que mais você vai ver na rua é Onix preto, porque sua visão foi ativada. Algo está muito claro dentro de você, e quanto mais o propósito está claro, mais a minha vista natural ela se torna clara. Independente se as condições do lado de fora ela for uma condição desfavorável. Só que eu vim aqui hoje dizer para você que a maior visão que você pode ter não é aquela que você deseja que aconteça na sua vida. A maior visão que um homem de Deus pode ter nessa terra, porque quando você chegar no céu, você vai contemplar essa visão 24 horas, é ver o Senhor, é ter uma experiência com Deus. Todos os homens que fizeram grandes feitos, que marcaram essa história, gente, sem exceção de nenhum, todos eles tiveram primeiramente uma experiência com o Senhor. A gente está falando de Moisés esse ano, né? A gente falou muito sobre Moisés. Eu já falei sobre a experiência que Moisés teve. Mas se você detectar, se você ver todos os homens de Deus, eles tiveram nem que seja um momento ali que transformou, que mudou a vida dele. A gente fala de Paulo, o homem que escreveu praticamente metade da Bíblia. E olha a experiência que Paulo teve de 3 dias. Cego, que teve um encontro tão forte que caiu do cavalo e ficou cego. E foram 3 dias de tratamento, de libertação, de cura. Para quê? Porque todas as vezes que Deus deseja fazer algo na vida de alguém, Ele convida essa pessoa para ter um encontro. Todas as vezes. Por isso que na nossa igreja o processo é esse. A pessoa precisa passar primeiro pelo quê? Quer servir no ministério? Tem que passar por onde? Quer abrir célula? Tem que passar por onde? Sem encontro, irmão, não tem como o cara fazer nada. Isso não é na igreja, né? Isso não é a estratégia da igreja. Isso é a estratégia da vida. Só que Satanás inverte as coisas. Tem muita gente hoje que não tiver encontro e quer fazer tudo. Tem muita gente hoje que não tiver encontro e quer ter ministério. E eu achei muito poderoso o que o apóstolo compartilhou, principalmente no início do ano. Ele falou que encontros consecutivos com a presença geram transformação. E o grande X da questão é que nós achamos que um encontro foi suficiente para minha vida mudar.
quando, na verdade, o que nos levou a estar onde estamos hoje, sim, foi um encontro. Mas eu posso te dizer que você poderia estar anos à frente se você priorizasse encontros na sua vida. Porque encontros consecutivos, ele te impele, ele te impulsiona. Eu não falo tô falando de mudança de vida não, gente. Tô falando de mudança de mentalidade, de coração. E como consequência, obviamente, muitas coisas são afetadas, né? À medida que os encontros vão acontecendo, as transformações são inevitáveis. E eu me incluo nisso. Você consegue lembrar agora? Vou puxar um pouquinho aqui para que você viaje um pouquinho comigo. Você consegue lembrar o dia do seu encontro? Quem fez encontro por Juca aqui? Todo mundo? Só tem raiz aqui hoje? Eu fui a primeira a ouvir com os apóstolos na Oi, igreja. a de Eli foi na igreja, eu me lembro. Foi esse treinamento que eu tô ouvindo ali. Quando, primeiro eu ouvi, na verdade, a primeira universidade da vida, né? O restante aqui foi encontro com Deus, com pré-encontro, com pós-encontro, né? O meu foi o primeiro encontro, meu líder, do IES. Do IES, não foi? Do IES. Foi. Você consegue se lembrar, gente, você consegue se lembrar de detalhes do seu encontro que aconteceu, de ministrações, de pessoas que estavam ministrando, do que você ouviu, de como foi sua experiência? Eu me lembro de muita coisa, chega, eu me arrepio. Eu me lembro de muita coisa que aconteceu naquele dia. Por quê? Porque encontros são decisivos. Gente, eu não estou falando de encontros somente com Deus, sim, o foco é esse, mas tem encontros nas nossas vidas e tem encontros que vamos ter que vão definir a nossa vida. Tem conversas que a gente tem que vão prevalecer por anos na nossa vida. São decisões que a gente toma que vão afetar literalmente a nossa geração. Se encontros com homens definem a minha vida, imagina um encontro com Deus. Gente, você está aqui hoje porque um dia você decidiu se encontrar com o Senhor. E Moisés descobriu isso. Ele descobriu que aquela sarça que queimava, mas não se consumia, mexeu com ele. Aquele foi o primeiro encontro de Moisés. E entenda que, naquele momento, Moisés estava literalmente cuidando de algo que não era dele, tinha cometido um homicídio, tinha matado alguém. Ele estava talvez no pior fase da vida dele. Como eu falei, foi na ministração na célula de Gabi essa semana. Como eu falei, a gente precisa entender o contexto de Moisés. Moisés foi abandonado pela sua mãe, ele não foi criado com a sua mãe. Claro, ele foi criado no império, o maior império que existia naquela época, era o Império do Egito, mas foi criado distante da sua família. Sem saber quem é, entre aspas, seu pai, sua mãe, ele foi amamentado pela mãe dele, obviamente, porque ali as servas da filha de Faraó buscou a mãe dele, mas era um contato muito superficial, somente para amamentar, mas foi criado ali por outro meio, na verdade foi criado pelo meio da escravidão. E depois Deus chama esse cara para ir para aquele local que provavelmente ele não queria a conta, porque ele se lembraria do passado dele. E tantos argumentos que Moisés coloca diante de Deus, e ele consegue entender que o que iria sustentar a vida dele e o que iria fazer dele um grande líder era a quantidade de encontros que ele tinha com o Senhor. Porque encontros consecutivos geram transformações. Pode falar de qualquer homem de Deus, você vai ver, esse homem teve uma experiência, Deus usou um profeta, um anjo desceu, Deus falou, alguma coisa aconteceu para esse homem fazer esse feito poderoso. Jesus, meu Deus, os olhos de Jesus, a visão de Jesus estava onde? Estava nessa terra. Jesus não falava de nada que era nessa terra, por isso que muita gente não entendia. Porque a cada encontro que Jesus tinha com o Pai, Deus revelava a ele o propósito de ele estar na terra e aquilo nutria ele. Gente, vamos ser sinceros, Jesus precisava orar? Jesus precisava orar?
Jesus era o Filho de Deus. Mas ele veio nos ensinar que se a gente quiser ter uma caminhada sólida, se a gente quiser ter uma visão clara, a gente vai precisar estar conectado. Por isso ele disse que você precisa estar conectado à videira. Por isso Jesus fazia tantas coisas, mas em tempo Jesus falava assim, a Bíblia diz assim, e Jesus se retirou. E Jesus subiu ao monte. E Jesus acordou de madrugada, porque era um momento de conexão. Gente, se Jesus não se conectasse, provavelmente ele não se sustentaria aqui na terra. É como um celular que está em 100, mas se você utiliza muito ele, muitos milagres eram acontecidos, muitas pregações, muitos feitos, muitas curas, mas Jesus entendeu de que para ele poder continuar o ministério dele na terra, ele precisava esclarecer a sua visão. E qual era a visão de Jesus? Eu e você. Era uma humanidade que iria ser oprimida pelo pecado, que seria entregue ao inimigo. E toda a conexão que Jesus tinha, Deus clareava a visão dele. E quando alguém perde a visão das coisas, fala o senso de propósito, algumas coisas começam a acontecer na vida dessa pessoa. Ela aceita qualquer coisa, ela se limita, ela se conforma, a vida dela para, ela se contenta com tudo aquilo que ela tem. Já teve a experiência de andar no escuro? Você vai o quê? Titubeando, né? Por mais que você já viu aquele local ali, a sua visão já viu quando estava claro, mas de noite você não consegue ver nada. Mas hoje é o dia que Deus vai abrir seus olhos e vai mostrar para você que você só precisa de uma coisa. De uma coisa. Eu bato tanto nisso, eu falo tanto isso, porque essa é a base da minha vida. Enquanto eu estava lendo essa ministração ontem, Deus me levou a pensar, a me lembrar de dias lá no início do meu encontro, de como eu era, do que eu fazia. Porque só uma coisa é suficiente. E no livro de Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8, eu queria que vocês abrissem aí comigo. Livro de Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8. Quem pode ler aí? Eu leio aqui. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Eu fui muito tocado por essa passagem, porque toda experiência com o Senhor ela é marcante. E Deus parece que gosta de encontrar as pessoas que estão despreparadas, que estão em uma condição totalmente desfavorável. E é engraçado que quando ele chama e essa pessoa se encontra com ela e Deus se revela para essa pessoa, Deus sempre traz uma convocação, uma missão para essa pessoa. Quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez? Seja bem sincero com você agora. Você ouviu a voz do Senhor? Você recebeu uma direção do Senhor que transformou mesmo assim, que veio como uma chave, veio como uma água gelada sobre o seu corpo, que você falou assim: meu Deus,
de experiência. Não estou falando resposta de coisa que você está buscando, estou falando de experiência. De você ser tocado, de você ser quebrantado. Foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Foi a última vez que você parou coisas da sua vida para dizer assim, ó, agora é eu e Deus. Você tirou assim 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, só você e Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Será que a gente tem literalmente priorizado a nossa vida com Deus, ou a gente está armengando ela, fazendo quando pode, quando dá? Se você não está tendo encontros precisos com o Senhor, a sua visão está bem turva. Sua visão de vida. Você pode até estar enxergando algumas coisas, mas o que você está enxergando te beneficia. Mas aquele que se conecta com o Senhor, aquele que recebe a conexão, aquele que recebe a visão do Senhor, ele sempre tem latente aquilo que Deus tem para ele. E nesse momento de encontro, é um momento de troca. E se você está aqui hoje, está tendo encontro com o Senhor, como tem sido a intensidade desse encontro? É para agradecer? É para pedir? É para colocar situações diante do Senhor? Escute, Moisés subiu ao monte para clamar por um povo. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor. E quando Isaías viu o Senhor, essa passagem me toca porque ele fala assim, ai de mim. Por que o ai de mim, gente? Porque eu estou pensando, ai de mim, porque tem muitas coisas em mim que quando está na presença se constrange. E que a gente precisa se arrepender. Isaías foi tocado naquele momento pelo Senhor. Porque ele disse assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Olha a visão que Deus me deu aqui agora. Porque o encontro, ele nos constrange, ele não precisa de muita coisa, você não precisa falar muita coisa, você não precisa pedir muita coisa, só um encontro, só quando Deus abre os seus olhos que você consegue sentir ou perceber ou ouvir uma palavra, um resquício que Deus falou com você, é o suficiente para te desmantelar. A grande questão é que a gente quer ver muita coisa, mas as muitas coisas que a gente quer ver é que nos agrada, é que nos fortalece, é que é bom para a gente. Deus fala com a gente, falando, essa palavra não é para mim, essa palavra não é para agora, não é essa palavra que Deus quer falar com a gente quer se adaptar, a gente tem essa mania, essa necessidade dentro da gente. E Isaías disse isso. Ai de mim, eu estou perdido, olha isso, eu estou perdido, um profeta falando isso. Por que eu estou perdido? Porque quando eu olho para Deus, a minha visão é alinhada. Enquanto eu não me encontro com o Senhor, eu estou perdido. Enquanto eu não vejo o que o Senhor quer que eu veja, eu estou perdido. Você pode estar fazendo tudo certo, mas você pode estar perdido. Você pode estar projetando a sua vida toda, mas se você não tiver com os olhos no local certo, você está indo na direção errada. E Isaías disse isso. Eu estou perdido. Eu pensei, já chegou a alguma dimensão na sua vida assim? Você pensou que estava fazendo tudo certo, mas no final você descobriu que não era a vontade de Deus para você. O que é que poderia ter te poupado se você tivesse no início recebido a visão clara do Senhor para a sua vida? Experiências com Deus. Dias atrás, semanas atrás, quando eu estava ainda na outra casa, teve um dia que eu acordei
Foi quando a gente estava fazendo um propósito de 30 dias. Eu acordei com uma canção no meu coração. Eu comecei a cantar, estava tomando banho, comecei a cantar. Gente, do nada eu comecei a chorar. Estava indo para ir para o trabalho, eu falei, não, eu preciso parar aqui. É como se o Espírito Santo tocasse e dissesse assim, quero me conectar com você. Eu estou aqui. E eu tive que parar tudo para poder ter aquele momento de louvor, de adoração, sem pedir nada. Só simplesmente dizer, Deus, obrigado pela sua presença. Deus, eu quero mais da sua presença. Deus, revele para mim a sua presença. Porque não precisa de muita coisa, gente. Só precisa de uma coisa. Ver o Senhor. Decidir enxergar o Senhor. E eu quero desafiar vocês nesses dias a irem mais fundo, a priorizar esse tempo de busca, a priorizar esse tempo de qualidade, não um tempo meio deitado na cama com o Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor, abençoa esta célula, Senhor. Das pressas, sem que a presença possa literalmente derramar o que está no coração dele. E quando a gente faz essas coisas meias, essas coisas pela metade, por causa da correria, por causa do tempo, é o momento que a gente mais quer resposta, né? É o momento que a gente mais quer direção. E a gente não sabe por que muitas coisas não têm caminhado, porque muitas coisas não têm desatado, porque você tem olhado tudo que é natural, menos Deus. Menos o agir de Deus. Moisés não foi a mesma pessoa depois do encontro. Isaías nunca mais foi a mesma pessoa depois que ele teve uma visão de Deus. Nunca mais. Você deixou de ser uma pessoa. Você é outra pessoa hoje por causa de encontros que você teve com o Senhor. Parece pouco, né? Um final de semana. Mas o que Deus poderia fazer se você continuasse? Eu não estou dizendo para você parar tudo. Eu estou dizendo para você passar 6 horas na presença. Não. O que eu estou dizendo para você é que você priorize os seus encontros. É que você tenha encontros de qualidades. É isso que Deus está querendo dizer para a gente hoje. Encontros de qualidades. Encontros precisos. Encontros onde Deus possa ter tempo de nos visitar, ter tempo de nos tocar. A ponto de ser constrangido aquilo que a gente tem feito. Tem momentos que eu oro e eu não falo nada. Eu só vou recebendo as mensagens na mente, no coração, Deus me sinalizando o que é que eu tenho feito, o que é que eu preciso mudar. E eu falo, Senhor, misericórdia de mim. Me perdoe por ter feito isso. Porque encontro é para isso, é para haver troca. É para haver troca. A visão precisa ser uma experiência. A gente não pode se contentar com coisas pequenas. Eu preciso ter experiências, porque são as experiências que vão me amadurecer e me fazer crescer. Eu estava me lembrando ontem de momentos que eu trancava a porta do meu quarto, que eu levava água, que eu passava a manhã toda orando, lendo a palavra, lendo o livro, escutando louvor. Eu falo, meu Deus, que momentos incríveis que eu tive com o Senhor. E teve um dia que eu estava orando, Deus me lembrou disso. E Ele falou assim comigo, Danilo, você chegou até aqui por causa dos encontros que você teve comigo. Se você quiser ir mais adiante, se você quiser se aprofundar no que eu tenho para a sua vida, continue se encontrando comigo. Continue tendo encontro comigo. É como Moisés, que teve que deixar o lamento do povo lá embaixo e subir ao monte para se conectar com Deus. Gente, muitas das vezes, esse encontro vai custar um preço. De parar coisas na sua vida, de deixar de fazer algumas coisas, porque quando você morrer, você não vai levar nada do que você está fazendo.
para ter uma experiência com Deus. Quanto custa uma experiência com Deus? Quanto custa ouvir Deus? Quanto custa abrir o coração para Deus? A visão precisa nos consumir a tal ponto de que a gente não precisa ver mais nada a não ser a Deus. Preciso ver o Senhor. Preciso ouvir a voz dele. A visão precisa me consumir a tal ponto de nós não vermos mais nada a não ser o Senhor. A maior visão que alguém pode ter é ver Deus. Você entende agora por que Moisés clamou e pediu tanto? Por que Moisés barganhou com Deus dizendo: Deus, eu quero te ver? Você entende por que Isaías viu e ficou espantado, dizendo: ai de mim, eu estou perdido, meu Deus, eu vou morrer. Eu vi o Senhor, eu tive uma visão. Você entende como isso é transformador? A maior visão que a geração corajosa pode ter é ver Jesus. É se conectar com Jesus. É ver Jesus agindo. Gente, quando a gente não vê o Senhor, quando a gente não ouve Deus, quando a gente não se conecta com o Senhor, há um vazio imenso dentro da gente que fica agoniado, a gente fica, tá faltando alguma coisa, uma inquietação, uma falta de paz, a gente faz tudo, a gente produz tudo, mas está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Quando você me vê estressado, você já sabe, eu estou sem orar. Agoniado, está faltando alguma coisa, não. Essa semana eu não me conectei, eu não tive encontro, tem algo dentro de mim queimando, tem algo dentro de mim faltando. É a falta do encontro. Gente, escuta o que eu vou te dizer, agora. O mundo que não conhece a Deus tem esse vazio. Porque nós fomos criados para se conectar com o Senhor. Nós fomos criados para relacionamento. Tá, Danilo, mas o que sustenta o mundo? O pecado. O pecado acaba saciando falsamente o ser do homem. Mas o homem foi criado para se conectar com Deus. Por isso, quando você vê aquele cara brutamonte, tatuado, fortão, ele se encontra com Deus, o que é que ele faz? Se despedaça. Porque o encontro com Deus é constrangedor. O cara chora. Pode ser o pior cara, pode ser um matador, pode ser um drogado, pode ser um perdido, pode ser quem for. Se Deus tocar, ele se quebra. O que pode ser mais forte do que ver o Senhor? Te desafio a pensar agora aí, qual foi o dia que mais te marcou? Que mais confrontou você, que mais selou a sua vida? Veja se esse dia não foi o dia que você se encontrou ou teve alguma experiência com o Senhor. O que pode ser mais forte do que isso? Deus só se revela às pessoas que dirão: eis-me aqui. Se lembra que eu disse para vocês que Moisés disse eis-me aqui sem receber a missão que Deus tinha para ele? Foi o que Isaías fez quando ele viu o Senhor. Ele disse: eis-me aqui. Vamos voltar lá no texto. Aqui no versículo 7. Leia aí, Gabi, para a gente. Versículo 7 e versículo 8. Eu estava acompanhando aqui pelo chat. Deixa eu só abrir aqui pelo celular. Isaías capítulo 6, versículo 7 e 8. Aqui, pronto. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu. Envia-me a mim.
E é isso que Deus vai fazer nesse dia na nossa vida. Nós vamos orar todas essas reuniões, pedindo para o Senhor nos tocar, pedindo para o Senhor nos ministrar, pedindo para que a gente não saia, gente, dessas reuniões sem que Deus nos toque, sem que Deus nos ministre. Porque um toque do Senhor e tudo muda. Depois que Isaías foi tocado, é engraçado, né? Que Deus não fala: Isaías, eu tenho uma missão para você, eu quero ter um projeto para poder te entregar. Deus faz uma pergunta. Está vendo que o post na Bíblia? Por quê? Porque Deus transformou ele, não teve uma transformação na vida dele, Deus não tocou nos lábios dele, Deus não tirou aquilo que era impuro, e Deus não oferece, Deus não entrega uma missão, Deus pergunta, porque a pergunta é a prova de que se aquela transformação literalmente aconteceu, se aquela pessoa de fato está disponível. E Deus faz uma pergunta: ô Léo, quem é que eu vou enviar agora? Quem enviarei? Transformado, o curado, o que teve a experiência, ele sempre vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. E o que é que nós temos mais visto hoje, nessa geração? São pessoas que têm se levantado, mas que não têm dito: eis-me aqui para o Senhor. O eis-me aqui tem sido, né, na hora do louvor, né, na hora da euforia. Mas quando chega o momento a vero, a gente não quer. Só quem teve ou quem tem uma experiência genuína com o Senhor está pronto para dizer: eu estou aqui para o que der e vier. Não importa qual é o desafio, eu estou aqui. Porque quem é tocado, que teve encontro, sabe a importância daquele encontro. Pode reparar que os discípulos que mais dizem não são discípulos que estão distantes da visão, que estão desconectados. Com toda a revelação, com toda a revelação de Deus para a gente, vem junto o nosso chamado. Deus não se revela sem propósito. Se Deus tocou Isaías, é porque Deus tinha um propósito na vida de Isaías. E quantas vezes Deus vai ter que te tocar para te mostrar que Ele tem algo para fazer na sua vida e através de você? Deus não se revela sem propósito. Toda revelação que Deus te dá, se um dia Deus te deu uma revelação há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos atrás, tem um propósito. Tem um propósito. Deus não se revela à toa, Deus não gasta tempo. Deus pegou Moisés, que era um homicida, Deus pegou Isaías, que era alguém que era impuro. Talvez Isaías falava um bocado de besteira. Talvez Isaías xingava, sei, porque ele disse: meus lábios são impuros. Mas Deus foi no local onde tinha impureza e tocou, porque Deus sempre nos toca na área que Ele quer nos usar. Quanto você tem se aberto, quanto você tem se disponibilizado para Deus tocar na sua vida? Quanto você tem abrido mão de coisas para dizer: Deus, toque-me, eu quero ser transformado? Quanto a gente tem feito isso? Na verdade, gente, quando a gente não tem uma visão, a gente se esconde para que Deus não nos toque. Porque é impossível ser tocado por Deus e continuar no mesmo lugar. Quando Deus nos toca, é porque Ele quer nos usar, é porque Ele quer falar com a gente, é porque Ele tem algo para fazer através da gente. Quantas vezes a gente já foi tocado para congresso, para culto, para G12, para célula? A gente é tocado a todo tempo, Deus vai nos impelindo, Deus vai... Mas o mais importante não é isso aqui não, gente. O G12 é só o momento de ser tocado, mas o mais importante é o que você faz quando você sai daqui, é o que você faz quando você sai da porta para fora do seu quarto ali, quando você abre a porta do seu quarto, aquilo é que vai definir. A experiência de Isaías foi poderosa. A experiência de Moisés foi poderosa. Mas foi o que esses caras fizeram depois de ter um encontro.
Moisés não disse eis-me aqui e voltou para sua vida velha. Moisés foi para o Egito. Deus quer se encontrar com aquele que Ele quer enviar. Deus quer se encontrar com aquele que Ele quer enviar. E esses momentos aqui é momentos de encontro. Essas 5 semanas à frente, a gente vai subir ao monte juntos. E a gente vai ser tocado pelo Senhor. A gente vai ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque o monte também tem um tempo de a gente estar lá. Eu vi um cara falando. Um cara foi alguma coisa que eu ouvi. Ele falou assim. Ele falando sobre coisas da vida, né? Sobre você chegar no cume do monte, né? No topo. Ele falou assim: no topo, ninguém mora lá. No topo, você mora de aluguel. Você vai ficar lá por um tempo. Ninguém consegue ficar no topo pro resto da sua vida. O topo é uma experiência. Quanto tempo foi a experiência de Moisés? 40 dias. Teve que descer, porque a missão não se executa lá em cima. Lá em cima eu sou tocado. Lá em cima eu recebo. Lá em cima eu sou transformado. Mas o que vai fazer a diferença não é lá em cima, é cá embaixo. Vamos subir ao monte juntos. Vamos ter uma experiência com o Senhor nesses dias. Deus vai falar com a gente, Deus vai tocar na gente. Começamos a semana passada, tendo a experiência no monte físico. E foi poderoso, foi transformador. Para muitos do que estiveram lá. Deus falou com todo mundo, inclusive comigo. Estamos aqui mais uma vez. E nessas 4 semanas para frente, vamos continuar no monte. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que descer. E vamos descer juntos para cumprir a missão que o Senhor tem para nos entregar. Agora, deixa eu te falar algo. É bom saber sobre Deus. É bom conhecer a Ele. Mas é melhor experimentá-lo. Que nível você está? De conhecer? De saber sobre Deus? Ou de experimentar? Foi isso que fez a minha vida mudar. Porque eu via muitas pessoas que conheciam Deus. Eu conheci muitas pessoas que sabiam sobre Deus. Só que eu decidi experimentar. Eu decidi ousar. Eu clamava por experiências. Você acha que não chegou o nível na sua vida de você começar a experimentar Deus? A ter experiências sobrenaturais? Não estou falando de ver anjos, não. Eu estou falando de transformação. A maior experiência que você pode ter é uma transformação na sua vida. Por que a gente vê hoje tanto crente que está deprimido? Por que a gente vê pessoas hoje que se desviam? Porque são pessoas que são simpatizantes, ouvem, gostam da mensagem, gostam da célula, gostam do líder, gostam da palavra pregada, gostam do louvor. Pô, eu tô aqui, já vi várias pessoas falar isso. Eu tô aqui nessa igreja porque eu gosto do louvor. O louvor aqui é massa, é top, é pra frente. Ou não, eu tô aqui porque a igreja é climatizada, é legal, é grande e tal, é bacana. Muitas coisas, mas, gente, se não experimentar Deus, não vale de nada. Um dia a Lorena me fez uma pergunta. Ela estava questionando algumas pessoas que eram referências, que eram usadas por Deus, e essas pessoas se perderam. Ela falou assim: amor, o que é que acontece? Por que essas pessoas caminham um tempo, estão no meio da gente, falam a nossa língua, conecta com a gente? Por que essas pessoas se perdem? Olha o que essa pessoa está fazendo, são coisas escalafobéticas. Pessoas que vão para terreiro quando sai da igreja. Pessoas que falam de cartas. Há um exemplo aqui, discípulo da geração, de Orlando conhece, alguns conhecem. Jorge foi meu discípulo por um tempo. Caminhou comigo, esteve com a gente. Fez muita coisa com a gente, ajudou a gente. E hoje está falando de signo. De tarô, de um bocado de coisa, invocação do mal. Ela me perguntou: o que acontece? Eu falei: amor, é simples. As pessoas conhecem, as pessoas gostam, mas não tiveram uma experiência genuína.
teve um encontro e achou que foi suficiente, achou que conheceu Deus por 100%, resumiu a Deus, colocou Deus dentro de uma lata e falou, eu tive uma experiência, isso acabou. Mas o segredo da caminhada são os encontros consecutivos e as experiências que você tem dentro desse encontro. Deus nunca se revelará para a gente 100%. E nunca vai se revelar, porque Deus não é limitado. Quando você acha que conhece a Deus por completo, Ele vem, te confunde, destrói todo o conceito que você tem, te revela de uma outra forma, porque esse é o Deus que nós servimos. A maior visão é ver Deus. O maior conhecimento que eu possa ter é conhecer o Senhor. Quanto mais revelação você tem de Deus, mais dele você terá na sua vida. Quem quer mais de Deus? Quem anseia por receber mais de Deus? Por receber revelação, direção. Agora, enquanto eu não tenho experiência, sabe o que é que eu faço? Vivo das experiências dos outros. Essa frase é forte. João, você vai compartilhar essa frase hoje. O Pode falou assim: às vezes você está preocupado em ter seus 12, mas esquece de ter um, que é Jesus. Tenha um, que é Jesus, e seus 12 vai vir. Vou repetir: às vezes você está tão preocupado em ter 12, mas esquece de ter um, que é Jesus. Vamos contextualizar? Às vezes você está preocupado em ter tantas coisas e esquece de ter tudo, que é Deus. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso de não ter o Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua visão e em que está os seus olhos. Mas Deus está te dizendo hoje, mude o foco. Mude o foco do que você tem enxergado. Mude o foco do que você tem feito. Foque em mim. Foque em mim. É como Pedro, que estava ali no barco, e enquanto ele olhava para o Senhor, Pedro não afundava. Mas se você começar a reparar, minhas contas estão chegando, como é que vai ser isso? Meu Deus, como é que eu vou reestruturar essa empresa? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para isso. Meu Deus, eu preciso fazer esse curso. Quando você começa a reparar nas coisas seculares, você desativa a visão e ativa a vista, você começa a afundar. A visão precisa estar latente. Como é que a visão fica latente? Olhando para Deus. Olhando para Deus. Olhando. Se eu tirar os olhos de Deus, eu vou afundar. E é engraçado que a Bíblia diz que Pedro começou a sentir o vento, começou a sentir as águas. Olha como o sentido começa a mudar das coisas. Quando temos uma visão de Deus, imediatamente eu consigo visualizar em mim o que não tem nele. O que é que está em você que precisa sair? O que é que está em você que está atrapalhando a visão que Deus tem para a sua vida? A cada dia que você diz, eis-me aqui, algo tem que sair de você. Confrontante isso, né? Porque o que mais a gente vê hoje, e o que mais a gente fala é dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas todas as vezes que você diz, eis-me aqui, alguma coisa tem que sair. Quando algo saiu de Isaías, que foi a impureza, ele falou, não, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Porque enquanto a impureza existia, a impureza impede de você dizer, eis-me aqui. O que é que hoje precisa sair da sua vida? O que é que hoje precisa melhorar? O que existe em mim hoje, que não pertence a ele, tem que sair da minha vida. Não estou falando somente de pecado, não, gente. Pecado todo mundo aqui sabe que tem que sair, não tem que habitar em você. Estou falando de prioridade, de falta de tempo, de qualidade.
O que é que tem que sair da sua vida? Aqui é o processo de libertação, porque quando sai, a visão vem. Quando a visão vem, você cresce. O que é libertação? Um sai para outro sair, né? Para outro entrar. Que conversa de Dilma, um sai para outro sair. Um sai para outro entrar, né? Essa é a libertação. Por isso que é um choque. Por isso que a pessoa, às vezes, ela sai de si, né? Porque é um choque muito grande. Diga assim: eu sou liberto. Eu serei liberto. O que é que está em você que não está nele? Eu quero me tornar tudo que ele precisa que eu me torne, para que ele possa me usar. Eu preciso me tornar tudo que Deus quer que eu me torne. O quanto que eu serei usado por Deus será o tanto que eu o conheço. O tanto que você conhece a Deus é o tanto que você vai se permitir ser usado por Ele. Por isso que eu disse, você não vai além do conhecimento que você tem. Estou falando conhecimento bíblico, conhecimento de Deus. Então, se você quer ir além, se você quer marcar esse tempo, se você quer cumprir o propósito de Deus, você precisa conhecer mais Ele. Como foi, Lucas? Conte pra gente que você conheceu mais Tagna. Foi sem falar com ela? Foi sem conhecer as qualidades dela? Foi não tendo contato com ela por um ano e depois tá se unindo agora para poder casar? Não. É engraçado, né? A gente quando tá apaixonado, quando tá conectado, gente, a ligação de madrugada, a ligação para almoçar, tira foto, amor, tô almoçando, amor, tô malhando, é uma conexão intensa. Quanto mais tem conexão, mais vem a confirmação. Essa é a mulher da minha vida, esse é o homem da minha vida, é com ela que eu vou casar. Porque quanto mais a conexão, a certeza no seu coração. A paixão está acesa. Tem que falar toda hora, não. É de manhã, de tarde, de noite, né? Quando está no início. Depois vai caindo um pouquinho. De madrugada não tem sono, o sono vai embora. Me lembro dos meus primeiros dias com Lorena, assim, na MSN. Depois o WhatsApp, Lucas é da época, fala 3 segundos, já teve essa, para não gastar o crédito. Quem nunca fez isso na vida? 3 segundos. Era 15 centavos, você falava quantos minutos queria. Tem aí o Fala Brasil, né? O chip que era ilimitado, que todo mundo queria ser esse chip de 31 anos da Oi. Era uma loucura. Tudo isso para se conectar. E quantas coisas a gente abria a mão, gente, para ter essa conexão. Gastava o dinheiro que não tinha, comprava o presente que não podia. Eu me lembro que eu tinha uma namorada que eu pegava a traseira para ir para casa dela, porque eu não tinha dinheiro de transporte. E quando a gente se converte, a gente vira medroso, a gente fica frouxo, a gente fica covarde de não se desafiar. E algo me marcou nesse monte que a gente foi. Ali eu senti, eu falei, Deus, obrigado. Eu estava com os meninos lá, e na hora que a gente começou a orar, foi o que aconteceu? Choveu. E a gente se escondeu no que a gente podia lá, e eu fiz uma pergunta, estava tentando pensar o que a gente poderia fazer. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E eu fiz uma pergunta, eu falei assim, qual o plano B? Sabe o que foi que eles responderam? O plano B é orar na chuva. Eu falei, essa geração, é esse espírito de coragem. A gente não veio aqui para fazer qualquer outra coisa, a gente veio aqui para orar. E se nós viemos aqui para orar, vamos orar. Eu falei, amém. Eu confesso que aquela opção não estava no meu coração, mas a coragem tomou conta de mim. Eu falei, vamos. E quando nós começamos a orar, parou de chover. E depois voltou a chover de novo, porque Deus queria tratar a gente, porque Deus queria limpar a gente. É como aconteceu com Isaías. Deus tocou, e para Deus tocar, a impureza tem que sair. Quando a impureza sai, Deus fala a nossa missão, Deus revela a nossa missão. A gente não pode se acovardar. Plano A, orar. Plano B, executar o plano A. É esse aí, o nosso regimento é esse. A gente não pode se acovardar, a gente fica covarde. A gente se converte e fica mais medroso do que antes.
Diga assim: eu vou mudar. Para a gente poder finalizar. É impossível receber o coração de Deus e não querer fazer sua vontade. Eu preciso conhecer Deus para saber o que fazer. Não basta apenas ser líder, tem que conhecer a Jesus, ou melhor, ser como Ele. Dentro de mim há uma explosão, um desejo ardente de levar as pessoas a ser como Ele é. Vamos orar nessa hora. Vamos pedir a Deus que continue a tocar nossas vidas. Eu acredito que Deus hoje tocou você de alguma forma. Deus está hoje nos desafiando a sairmos de uma dimensão para entrarmos em outra. Só que eu não posso entrar em outra dimensão com bagagens, fazendo as mesmas coisas. Alguma coisa vai ter que sair. E a pergunta para você hoje é: o que é que precisa sair? Já pegou uma mochila pesada nas costas? Aí você parou assim e falou: poxa, eu não vou sair com essa mochila, tem muita coisa aqui. Você precisou tirar algumas coisas, porque aquilo ali ia atrapalhar você. Não importa, gente, se vai doer. Não importa se você vai ter prejuízo. Vai valer a pena todo o sacrifício que a gente fizer para o Senhor. Todo o tempo que a gente investir nele. A visão não é coisas. A visão é ver o que o Senhor já viu. Nós seremos como Moisés. Nós queremos uma experiência como Isaías, que se espantou, porque é isso que acontece quando Deus fala com a gente se espanta quando a gente recebe o que está no coração do Senhor. E vamos clamar a Deus para que Ele se revele a gente nesses dias como Ele nunca se revelou. Na verdade, não falta revelação, né? Porque Deus sempre quer nos revelar as coisas. Falta uma decisão nossa. Falta uma decisão nossa. E quem está pronto para ser tocado por Deus? Vamos orar nessa hora, então. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Qual foi a última experiência que você teve com o Senhor? O que mais tem falado na sua vida alto? São os seus medos, suas dúvidas, preocupação, os afazeres. Peça a Deus para te tocar nessa hora. Peça a Jesus para tocar o seu coração nessa hora. É o seu momento de orar, não espere orar. Aproveita esse momento para buscar o Senhor. Apresente a Deus o que é que precisa sair da sua vida.
coração. Esse é seu momento de pedir perdão. O que é que tem atrapalhado a sua visão? Fale com o Senhor. Jesus está te ouvindo. Jesus tem prazer em nos tocar. Jesus responde clamor. Qual área da sua vida você deseja ser tocado hoje? Apresente a Deus, fale com Ele. Pode falar suas limitações. Esse é o momento de você entregar para Ele. Isaías diz: os meus lábios são impuros. Ele apresentou a Deus. Apresente a Deus a área da sua vida agora que tem te roubado, que tem ocupado o seu tempo, que tem distraído você, que tem sugado as suas forças. Apresente a Deus. Quem era Paulo? Um perseguidor. Mas Jesus pegou ele, Jesus tocou ele quando ele estava executando uma perseguição. Porque Deus sempre nos toca na área que Ele quer nos usar. Comecei nessa hora a pedir: Senhor, toca a minha vida. Senhor, toca a minha vida. Senhor, como o Senhor me tocou lá no meu encontro, aquela experiência que eu tive. Faz do meu quarto, Senhor Deus, teu santuário. Toca a minha vida. Peça isso a Deus, toca a minha vida. Diga isso para o Senhor: Senhor, toca a minha vida. Toca a minha vida, Senhor. Toca e eu nunca mais seria o mesmo. Toca, meu Espírito Santo. Toca, Senhor Deus, essa geração. Toca, meu Deus, esses líderes. Toca, Senhor Deus, esses Timóteo, Deus. Toca quem não pôde estar aqui hoje, meu Deus. Toca, Espírito Santo, a cada discípulo desta geração. Toca, Senhor Deus, naqueles que estamos orando, naqueles que estão distantes de Ti. Toca, Senhor Deus, naquele que o Senhor vai usar as nossas vidas, meu Deus. Toca, Senhor. Senhor, apresentamos a Ti esses dias à frente. E que nós possamos ser como a mulher do fluxo de sangue, que ansiou, não para que o Senhor tocasse nela. Ela disse: tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Hoje o Senhor está dizendo para a gente: que não precisamos que Ele estenda as suas mãos para nos tocar. Que é tempo de eu e você se levantar para tocar no Senhor. Esse é o convite do Senhor para nós. Estamos querendo muito que o Senhor nos toque, isso é bom. Mas Deus nos diz hoje: toque, deseje tocar em mim. E a Bíblia diz que quando aquela mulher toca na orla do manto do Senhor, Jesus diz: de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aquela
idade de 12 anos, ela foi curada. Ela foi curada. Tem coisas na sua vida que você há muito tempo não tem resposta, não tem explicação. Estão atadas, estão paralisadas, que só serão desatadas quando você decidir tocar no Senhor. Tocar no Senhor. Haverá um romper sobrenatural. Haverá um romper sobrenatural na sua vida. Queremos te tocar, Deus. Deus, eu oro por cada discípulo aqui. E eu te peço, Senhor, dá o teu poder aos teus filhos, dá o teu poder a mim, Pai. Eu me incluo nisso. Queremos uma revelação genuína com o Senhor. É tempo de parar, Senhor, de te buscar pela metade. É tempo, meu Deus, de parar de dar resto para o Senhor. E é tempo, meu Deus, de parar tudo e priorizar. A Bíblia diz que aquela mulher tinha buscado por diversos médicos e todos eles não conseguiram entender ou resolver o seu problema. Porque é assim que Deus faz. Deus às vezes fecha todas as portas para que você possa encontrar a solução dele. Nos ajude, Deus. Nos ajude a só olhar para ti. Nós recebemos hoje a visão que vem do alto. Recebemos hoje a revelação e o teu toque. Muda nossas vidas, Senhor. E mais uma vez nós dizemos ao Senhor: eis-me aqui. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. 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 Quem vai tocar o Senhor essa semana? Amém. Vamos tocar em Deus. E Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Amém?